Bem-vindo, Verzoini, tudo bem? Também tudo bem? Tudo bem. Verzoini que chega cheio de novidades, Serginho. É mesmo? Ele vem da China. Muito legal, cara. Cheguei segunda-feira. E como é que foi lá, Ricardo? Uma agenda muito corrida, com inúmeras reuniões variadas, com bancos, com universidades, com a Dilma, com parceiros potenciais em temas de interesse aqui nosso do Brasil. Muita coisa vinculada à tecnologia e muita coisa vinculada ao processo de planejamento econômico chinês, que é um sucesso extraordinário. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui à China, em 2007, eles não tinham nenhuma linha de trem-bala funcionando. Hoje eles têm 14, cobrindo todo o território da China. 14 linhas. São muitos milhares de quilômetros que a população chinesa pode pegar o seu trem de Beijing a Xangai em 3 horas. Um trem super confortável, moderno, com internet a bordo, com tudo que pode se qualificar como um avanço na qualidade de vida dos chineses. E uma situação também de uma classe média de 400 milhões de pessoas. Há quem diga que são 600 milhões. São 400 milhões comprovadamente. E essa classe média, obviamente, também a contradição, ela tem, de um lado, reconhecimento de que a vida melhorou, tal, e de outro lado, cobrança para continuar melhorando. Como a nossa nova classe média aqui, que eu nunca gostei desse termo, mas o que aconteceu conosco aqui. E aí o governo tem uma preocupação muito grande com isso. Agora, uma coisa mais interessante, que aí tem a ver com o que você estava falando aqui antes, que é o modelo de organização do Partido Comunista Chinês. São 90 milhões de filiados. Ninguém é filiado diletante. Não tem aquela... Eu vou me filiar porque eu quero só ver como é que é. Todo mundo, para ser aceito, tem que ter uma função. Tem que ter um plano de trabalho. Tem que ter um projeto. Para você chegar a determinadas funções dirigentes, você tem que ter uma qualificação profissional muito aprofundada naquele tema, e, de outro lado, você tem que ter uma trajetória de compromisso com o partido. Não tem esse negócio do cara filiar para ser candidato. Né? Então, assim, é um projeto, é óbvio, outra realidade. Eu chamo de marxismo confuciano. É um mito de Marx. Ô, Verzoini, resta saber se é mais confuciano ou marxista, né? Eu acho que é 80% Confúcio. Rovai, Dri, Felipe e Ricardo, eu vou ter que sair. Pô, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau aí, gente. Salve, obrigada, Sérgio. Até a próxima. Obrigado, Sérgio. Vamos falar, eu queria só entrar aqui numa pauta mais econômica. Hoje a gente teve essa notícia do veto da desoneração da folha de pagamento do governo Lula. Já vamos falar, quero explicações do Ricardo, mas deixa eu ler e agradecer os superchats da galera que está acompanhando a gente. O Carlos Alberto Veloso Lopes diz: essa pesquisa foi no mercado financeiro, eu acho que o Racha prova que quase a metade apoia as medidas do governo Lula, estou surpreso. Muito boa a pesquisa para o Lula. Acho que está falando da Quest, né, que foi para o mercado financeiro. O Manuel Justino, que tinha falado que quando o Lula, o governo fosse cassado, ia procurar as pessoas, ele diz que não é pessimismo, é ver a realidade. Os governos do PT só gostam de ouvir aqueles que lhes ferraram. Por que o governo, ao invés de dar dinheiro para a mídia golpista, não investe naqueles que sempre estiveram com eles? E a Kátia Chaves, olha aí, a Kátia presenteou a comunidade com uma assinatura, então aproveita. Será que alguém já pegou esse presente? Kátia, obrigada. Vamos lá, uma assinatura aí, hein? E a Dalto Alves diz: Wagner foi infeliz e votou isolado.
O PT votou contra, surpreendentemente amadora a estratégia dele. O Supremo também é um poder de decisões políticas, o lógico seria a neutralidade. E a canal Marcelise diz que já me manifestei aqui em outros canais, live com o show é chata, a proposta do Felipe é igual à minha. Meus vizinhos não sabem de nada de bom que o governo faz, continuam reproduzindo o gabinete do ódio. Alguém concorda comigo, que bom. Ricardo também concorda. Mas olha só, Ricardo, antes de entrar nessa pauta econômica, como que você viu essa, a gente estava falando aqui, essa questão do voto do Jacques Wagner nessa PEC do STF? Eu conheço bem o Jacques e considero ele uma pessoa muito inteligente. Muito, muito inteligente. E uma pessoa leal ao PT e ao presidente Lula. Eu creio que ele enxergou alguma coisa, pode estar certo ou errado, que nós não enxergamos. No mérito, eu quero dizer o seguinte, no mérito, eu creio que a PEC está certa. Talvez o momento não seja adequado, porque você limitar decisões monocráticas em relação a leis aprovadas pelo Congresso é algo absolutamente razoável. Há uma discussão, digamos que é mais jurídica, se o poder constituinte derivado, ou seja, que é aquele poder de reformar a Constituição, ele pode alterar regras de funcionamento do Poder Judiciário. Eles são poderes separados e, portanto, a competência de iniciativa, a prerrogativa seria do próprio Poder Judiciário. Seria uma autorreforma, que poderia ser feito via Constituição ou via regimento do Supremo. Mas o fato é o seguinte, um único ministro poder dar uma liminar, suspendendo a vigência de uma lei votada nas duas casas, alegando que ela é inconstitucional, eu acho inadequado. Quem tem que fazer isso é o Pleno. O Pleno pode, sim, suspender e até tornar inválida uma decisão, porque, como diria o Rui Barbosa, o Supremo é aquele que erra por último. Ou seja, ele tem um poder final que ele pode errar ou acertar, mas é a última palavra. Mas não um ministro separadamente. Então, o Jacques certamente teve uma visão bem intencionada, não sei se acertou ou se errou, porque está instalado um processo, digamos, de tensão entre o Senado e o Supremo e também entre o governo e o Supremo. E, por último, eu quero dizer que tem um erro adicional que é do próprio Supremo. Aquela sessão de ontem, com as falas do Barroso, do Gilmar e do Alexandre, no meu entendimento, é inadequado também. Por quê? Estão fazendo política. O papel do Poder Judiciário não é fazer política. Então, se eles querem recolocar tudo no seu lugar, não devem partir para uma linha que parece quase uma ameaça. A pretexto de se defender, eles atacaram. Atacaram o Pacheco e, de certa forma, atacaram todos que votaram. E o pior dessa decisão, na verdade, é o seguinte: o Senado deu na mão do Lira um ativo supervalorizado, que é o poder de colocar ou não em votação essa PEC na Câmara. O Lira vai usar, certamente, esse ativo para valorizar o seu poder nos próximos meses. Se vai ter uma ótima utilização ou não, vamos ver. Eu comentava antes de você entrar aqui, Ricardo, não sei se chegou a assistir esse trecho, Não. que conhecendo um pouco a história do Wagner e do Lula, eu não acredito que o Wagner não tenha conversado com o Lula antes sobre o voto que queria dar. Que tenha simplesmente feito isso à revelia e assim nas costas. Se conversou, é um erro do Lula.
Porque o Jacques pode ter tido uma avaliação de momento, mas o governo tem que ter posição. O Jacques é líder do governo e pode ter errado por isso, por ter expressado uma posição que ele falou foi estritamente pessoal, mas um líder do governo não pode ter posições pessoais. Então o Lula deveria fazer o que com ele? Manter um cartão amarelo. Na verdade, se o governo for contra, teria que tirar ele da liderança do governo, desculpa. Eu não sei se é o caso, porque o Jacques é um cara muito experiente, muito competente. Acho. Então, não acho que é o caso. Acho que é o caso, talvez... Veja bem, nós estamos discutindo hipóteses. Claro. Nós não sabemos o que aconteceu exatamente. Se aconteceu sem que o governo tivesse qualquer tipo de consulta, é um problema que merece, sim, uma conversa, digamos, firme. Porque, se não, uma liderança do governo que não lidera o governo... O líder do governo fala em nome do governo. Ou seja, como no parlamento brasileiro tem essa pulverização estúpida de partidos, que representam mais interesses pessoais do que programas partidários, o fato é o seguinte: quando o líder do governo fala, dificilmente é seguido por todos da base, porque não há essa coesão. Então, nesse caso, especialmente, que é um tema que não era do governo, é um tema do judiciário, provocado pelo Senado, talvez a melhor posição para o Jacques fosse: vou me abster. Vou me abster para deixar claro que o governo não está orientando a sua base a votar de um jeito ou de outro. Pois é. Queria mudar um... Você vai falar ou vai? Pode falar. Não, eu tendo a achar que Lula e Wagner conversaram. Eu já me manifestei e não vou repetir. Vamos, Dri. Deixa eu pôr o Adalto aqui. Muito obrigada pelo superchat. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, né? No conjunto da obra, Wagner errou ao escolher um lado. Não adianta passar pano, Wagner é sagaz, mas derrapou de forma amadora. Obrigada pelo superchat, Adalto. Mas eu queria falar sobre essa questão do déficit zero, que eu até tinha falado adiantado no Zap com o Ricardo, porque tá essa polêmica aí que o governo estipulou em 0%, aí tem gente que queria uma nova meta de 0,5%, gerou toda aquela crise quando o Lula falou que não ia cumprir a meta, depois o Haddad deu uma coletiva falando que tinha um problema de arrecadação, que iam fazer de tudo, e ficou essa polêmica sobre a meta. Qual que é a sua avaliação, Ricardo? O governo Lula deve cumprir a meta? Vai cumprir a meta? Não vai cumprir a meta? Devia mudar a meta? E só se fala de meta, déficit zero, qual é a meta que a gente tem que ter aí? Na verdade, quando começou a discutir o tal do arcabouço fiscal, eu acho que eu falei aqui na fora, inclusive, que o meu entendimento é o seguinte: não há razão, considerando a tragédia que nós tivemos no passado, com Bolsonaro e Temer, e a pandemia, inclusive, não há razão para propor déficit zero no primeiro ano esse orçamento desse ano ainda é do Bolsonaro. No primeiro orçamento do Lula, se propôs déficit zero. Veja bem, eu sei que o mercado gosta. Eu também sei que o mercado, às vezes, estrebucha e assimila. Um déficit de 1% do PIB seria mais do que razoável. Em 2025, 0,5%. Em 2026, se der, se a conjuntura permitir, 0%. Agora, é óbvio, eu não estou na posição de ter os números detalhados. Mas pelo que está publicado, pelo que tem no site do governo, o governo brasileiro, há muito tempo, desde o tempo do PSDB, é um dos governos mais transparentes do mundo, em termos de dados na internet. Então, se você abrir o site do Tesouro, tem todas as informações possíveis e imagináveis ali. Então, pelo que eu vi, o ideal seria uma progressividade, mas o Haddad certamente tem outra avaliação. E eu imagino que é uma avaliação bem intencionada. Agora, se ficar muito amarrado às expectativas do mercado,
nós corremos o risco de fazer um governo que não tem capacidade de alterar a realidade. Veja bem, o que o governo dispõe para alterar a realidade? O orçamento, que está muito limitado, as parcerias público-privadas e a atração de investimentos estrangeiros. É isso que muda a realidade econômica em termos de crescimento, inclusive geração de emprego e renda. Então, eu creio que o ideal seria termos, no ano de 2024, a margem para fazer até 1% do PIB. E veja bem, quando eu falo fazer até, se deve fazer menos, ótimo. Mas o orçamento tem que prever uma margem. E essa margem, no meu entendimento, deveria ser 1% do PIB. Agora, não vai nenhuma crítica ao Haddad, porque está se esforçando para fazer o melhor possível. Para todos nós podemos errar ou acertar. Vocês têm. Agora, a mídia, né, de liberal já está, né, batendo no Haddad, já está chiando. Tem até pesquisa do mercado financeiro, né? Eu lembro do Ricardo ter falado aqui, eu lembro de você ter falado, Ricardo, quando veio, que assim, talvez devesse ter mandado um projeto para o Congresso tentar mudar lá e não ser o projeto do zero. Né? Que se tivesse acontecido isso, o Haddad poderia falar agora, não fui eu que mandei, o Congresso mudou e não é execuível. Do jeito que foi, e foi no zero, foi o Haddad mesmo que mandou e ele não está conseguindo executar aquilo que ele programou, né, Ricardo? Fica Na verdade, executar é o ano que vem, né, Renato? Oi? Executar é o ano que vem. Sim. Ou seja, eu tenho convicção de que é impossível o déficit zero, por conta da pressão dos benefícios da Previdência, por conta de várias outras pressões de demandas sociais que nós temos. Então, eu creio que nós poderíamos, de maneira transparente, dialogando com a sociedade, não só com o mercado, dizer o seguinte: nós vamos fazer um processo, uma trajetória de saúde fiscal. Então, ano que vem, 1%. Aliás, quando o governo foi negociar a PEC da transição, a primeira demanda do governo era fazer 4 anos de déficit. Foi isso que foi verbalizado na ocasião pelo Wellington Dias, por outras pessoas que estavam negociando. Aí o Congresso, obviamente, para não dar a carta branca, um cheque em branco para o governo, não, só no primeiro ano está autorizado até, acham 220 bilhões de reais. Para o segundo ano já entra a coisa do arcabouço. E veja bem, o arcabouço é um avanço em relação ao teto de gastos. Isso não resta dúvida. Mas, olha só, pega no mundo hoje quantos países estão fazendo déficit zero. Eu vou dizer da China, que eu voltei de lá agora. É 3,5% de déficit. Ou seja, né, zero é muito uma meta que não é nem praticável. Eu escrevi um artigo recente, não sei se vocês leram, quem tem medo do déficit papão, que é o bicho papão do mercado. Porque o mercado representa quem? O mercado representa 2% da população que investe no mercado financeiro pesadamente. Porque, às vezes, o cara de classe média, ele investe lá 200 mil, 300 mil na renda fixa ou na bolsa e acha que é um investidor. Os investidores, de fato, movimentam dezenas, centenas de milhões e até bilhões por dia. O mercado representa esse interesse. Qual o outro interesse? Saneamento básico. Qual é a situação do saneamento básico no Brasil? Qual é a situação das estradas brasileiras? Qual é a situação da infraestrutura de eletricidade do Brasil? Até porque boa parte foi privatizada da distribuição. Qual é a situação do SUS?
O SUS é uma conquista, mas aqui em Brasília, por exemplo, uma pessoa com câncer leva 6 meses para conseguir o tratamento. Imagina, 6 meses já é. Então, é esse o país que a gente vive. Não adianta pensar que nós estamos na Suíça, na Dinamarca. O Brasil é o Brasil, esse país brutalmente desigual. Socialmente, o povo brasileiro é muito pacífico, porque a tragédia social que nós temos era para ter muito mais mobilização e revolta. Com certeza. Eu vou liberar o Felipe, que tem, né, precisa sair, tem um compromisso agora. Muito obrigada. Eu saio, mas eu volto no final do programa, no quadro Tomando os Memes de Produção. E no quadro Tomando os Memes de Produção, Ricardo, que é uma tentativa nossa aqui de renovar uma linguagem de comunicação, eu trago inclusive um meme sobre a China, já que você veio de lá, sobre a China comunista em comparação à Argentina com um certo fascista. Assistam no final do programa. Muito bem. Obrigado, Felipe. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Então não fica aí. Eu tenho algumas perguntas para o Ricardo, tem o Fala Rovai e depois o Tomando os Memes de Produção. Felipe, que é carioca, vai comer uma feijoada, porque no Rio feijoada é sexta-feira, né, cara? Não é quarta. Que aí o pessoal já não trabalha à tarde, o pessoal do Rio é inteligente. Já em São Paulo tem um restaurante em Santo Amaro que faz uma boa feijoada na sexta-feira. É sábado, né? Ô, Ricardo, e essa questão, você que já foi ministro, né, do Trabalho e Emprego, o governo Lula tinha soltado uma portaria, né, do Ministério do Trabalho que limitava o trabalho domingos e feriados, ou seja, que na verdade eles só aconteceriam mediante negociação com os sindicatos dos trabalhadores. E a Câmara dos Deputados correu para aprovar uma urgência de um projeto para derrubar imediatamente essa portaria do governo Lula que beneficia os trabalhadores, né? Como é que você vê essa questão, esse embate aí do Congresso, governo, com uma medida que seria benéfica, pelo menos, que eu vi? Bem, eu tenho uma preocupação muito grande com uma coisa chamada administrativismo. Veja bem, a portaria está certa, está errada. Mas qual foi o debate prévio que foi feito com a sociedade? Como que se preparou para evitar esse problema, sabendo que no Congresso existe uma maioria liberal. Uma maioria, e veja bem, na população, infelizmente, muita gente acha que o correto é isso, abrir todos os dias, não precisa negociar com o sindicato só atrapalha. A taxa de sindicalização do Brasil hoje é de 9%. Nossa, baixíssimo. É bom lembrar isso. Dados do IBGE. A taxa de sindicalização no Brasil é de 9%. Ou seja, claro, tem muita gente que não sindicaliza porque está economizando, não quer pagar, tal, mas também a confiança não é aquelas coisas. Então, essas coisas têm que ser preparadas. Só isso, não tem crítica nenhuma ao conteúdo. Ao método, eu estou de acordo completamente. Mas até para não ter desgaste político, porque você solta uma portaria, um decreto, uma norma, e depois ter que recuar, é sempre ruim. Mas é um aprendizado permanente. Quando a gente está no governo, a gente tem algumas competências, algumas prerrogativas, que você pode tomar, você tem o direito de tomar. Agora, tem que lembrar o seguinte, o Congresso pode fazer um PDL e revogar. Então, você tem que saber o seguinte, isso daqui no Congresso é um decreto, não é uma lei. É uma portaria, não é uma lei complementar. Você tem que saber o seguinte, eu corro o risco de tomar uma invertida ou não? Aí é vivendo e aprendendo. E no caso dessa desoneração de hoje, que também o Congresso pode derrubar, né? Hoje saiu no Diário Oficial, né, que é uma desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira, e isso a área econômica do governo
está perdendo, que essa desoneração ela vai adicionar 139 bilhões para a União, né? Só em 2023 o impacto seria de 9,4 bilhões que deixariam de ser arrecadados por conta da desoneração. Você acha que o Congresso também vai querer derrubar isso? Vai. Agora, eu quero só para contextualizar, isso não é uma novidade, não está se aprovando uma desoneração agora, está se prorrogando algo que começou lá com a Dilma, que era uma política para enfrentar a guerra cambial. Pouca gente lembra, mas em 2010, quando a Dilma se elegeu, o dólar, havia uma guerra cambial mundial por conta da crise de 2008, e o dólar estava em R$ 1,60. O que acontecia? Eu recebi do meu gabinete de deputado inúmeras empresas que estavam fechando, porque não tinha condição de competir no mercado interno com os importados. Muito menos exportar. Vários segmentos da indústria desapareceram naquele período. Não foi culpa do governo, foi culpa da guerra cambial. E essa guerra cambial, na época, a coisa era tão grave que o governo, nessa época eu não estava no governo, eu estava como deputado, e o governo decidiu corretamente fazer a desoneração dos setores mais expostos à concorrência internacional. Ocorre que alguns deputados espertalhões, entre eles o ex-deputado Eduardo Cunha, perceberam uma oportunidade de negócio e passaram a negociar com vários setores empresariais a inclusão da desoneração. Você sabe quem tem desoneração? O setor de comunicação. Não a Fórum, mas a Rede Globo, o SBT, a Record, todos têm desoneração da folha. O que significa, não que eles não paguem, eles pagam sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento. Aí eu quero abrir um parênteses muito rápido. Eu sou favorável à desoneração geral. Espero que o Haddad proponha isso. Ou seja, tirar a contribuição patronal sobre a folha e passar a contribuição patronal sobre o faturamento. Como opção, não é obrigatório. Uma opção para todos os setores da economia. O desafio é calibrar a alíquota. Qual é a alíquota que compensa a desoneração da folha? Porque a Previdência precisa pagar os aposentados, pensionistas, o pessoal que tem auxílio de doença, auxílio de acidente, salário de maternidade. A conta tem que ser paga todo mês. Então, esse parênteses que eu abro é por quê? Porque se ficar nessa coisa de só desonerar esses 17 setores, é um erro. Porque muitos deles não precisam disso. Então, o que eu acho que tem que ser feito agora, do meu entendimento, o Haddad falou hoje, corretamente, que vai apresentar até o final do ano, e veja bem, nós estamos já no final de novembro. Portanto, ele tem 2 semanas aí, praticamente, para preparar isso. Ele vai apresentar até o final do ano uma proposta de desoneração que, pelo que eu entendi, talvez seja a desoneração geral. O que é bom para toda a economia, do meu entendimento. Desde que calibre com precisão as alíquotas e abra na lei a possibilidade de revisão anual dessa alíquota. Para a Previdência não perder receita. E ganharia esse impulso na arrecadação, que é o objetivo final. Né? Exatamente. E eu creio que, nesse caso também, nós temos um problema de comunicação. Porque não foi feita essa... voltamos para ela, né? E quando eu falo comunicação, não é a SECOM. Tá, comunicação política do governo como um todo. Essa visão de que é inconstitucional, de que é ruim para a economia, como já estava, é uma coisa que já estava em vigência, está em vigência até dezembro. A prorrogação é para o ano que vem. Seria importante o governo falar sobre isso de maneira clara, mostrar que esse dinheiro é para pagar aposentado e pensionista. Olha só, nós estamos preocupados aqui com a garantia de que vai ter dinheiro para pagar sua aposentadoria. Não é para atrapalhar as empresas
E aqui nós temos uma demagogia, que é negócio de geração de emprego. É mentira. Salvo alguns casos muito específicos, essas empresas vão gerar emprego porque tem demanda ou não tem demanda. Não porque desonerou a folha. Especialmente essas que eu falei, que são empresas que são do mercado interno, não competem com o importado. Então, eu creio que está num bom caminho para resolver, precisa acertar no conteúdo. Olha só o meme que já saiu aqui. Lula veta a prorrogação da desoneração da 1 milhão de empregos podem ser fechados. A máquina de fake news está a todo vapor. Olha só, Elisete do chat diz: nós, como indivíduos, estamos tentando resgatar o mínimo de contato de família. Assunto política ainda é problema. Tem que vir o gabinete do amor e vamos em frente com simpatia. Isso aí, Elisete. Será que agora muitas famílias esse ano vão voltar a se encontrar no Natal? Não vão falar de política, né? Ricardo, muito obrigada, viu, pela participação aqui hoje. Um bom final de semana. Até a próxima. Tudo de bom para você. Valeu. Valeu, Ricardo. Bom, valeu.